Olá, esta aqui é a nossa aula semanal e nós estamos aqui prontinhos para falar a respeito de como deixar o medo de empreender em RH para trás e de verdade tirar teu projeto do papel. E eu resolvi trazer esse tema aqui porque esse é um tema recorrente que as pessoas me perguntam nas redes sociais de um modo geral e vêm buscando essa informação. Por quê? Porque muitas vezes esse medo é justamente o que freia, o que nos impede de avançar para realmente tirar esse sonho do papel. E eu não quero falar sonho como uma coisa romântica, eu quero falar como uma coisa que é um objetivo que você tem e que de repente você puxa o freio e vai guardando isso para um futuro que você não sabe direito quando será. E eventualmente isso acontece especificamente por medo. Então, nessa aula, você vai descobrir como é que dá para materializar esse sonho, mas olhar para ele com uma visão um pouquinho diferente em relação aos medos dessa jornada que a gente tem empreendendo em RH. Então, eu quero te apoiar para que você repense seus medos, suas inseguranças e possa passar por cima disso e logo começar a colocar o teu negócio aí na estrada para de verdade começar a faturar e aprender e dominar com uma consultoria de RH. Então você vai aprender aqui nas nossas aulas das quintas-feiras toda essa mágica que acontece. Essa aqui é a 27ª aula de um desafio de 50 aulas que eu estou fazendo aqui no YouTube até o fim deste ano. Mas vamos deixar de tanta delonga e vamos logo para o primeiro ponto que a gente tem que conversar aqui. Então, eu tenho uma colinha aqui comigo para não esquecer nenhum ponto. E hoje, o que que a gente vai olhar nessa aula? No fim da aula, a gente vai ter mais clareza para superar esses medos de empreender. Nós também teremos algumas técnicas que são muito práticas e muito realistas para transformar esse sonho em realidade. E um terceiro ponto que nós teremos até o fim desta aula é ter passos concretos para realmente começar a tirar esse projeto do papel, porque eu vou te contar um negócio: o mercado está sedento por consultorias, mas não por qualquer consultoria, por aquelas que realmente sabem entregar e sabem se comunicar com esses clientes. Então, vamos lá, porque o nosso processo agora, ele é de entender que o medo, ele faz parte. Nosso processo, ele é de a gente perceber que é uma coisa diferente, é uma coisa nova, como coisas diferentes e novas, o frio na barriga, ele vai estar ali. E eu posso te falar isso tranquilamente, porque eu mesma passei por isso logo no início da Ímpar. Antes de montar a Ímpar com a Silma, eu e ela pensamos muito, e muito mesmo. Por quê? Porque nós tínhamos um emprego, nós queríamos empreender, porque a gente sabia que podia fazer mais do que fazia lá onde nós estávamos. Entretanto, haviam algumas coisas que tiravam o nosso sono. Por exemplo, como empregadas numa empresa, chegava a virada do mês, o nosso salário estava na conta, os benefícios também estavam disponíveis, e nós tínhamos um receio de como é que seria isso depois de ter o nosso próprio negócio. Porque nós sabíamos que por mais que nós fôssemos muito bem, o negócio levaria um certo tempo para dar retorno, como é natural na maior parte dos negócios. Então, foi uma jornada que não foi fácil, mas eu posso te afirmar, o medo não vai desaparecer 100% e isso é normal. O que a gente precisa fazer é agir mesmo com esse medo. Então, a gente vai tratar de algumas coisas aqui relativas a esse medo que certamente vão te dar um apoio muito maior para poder tirar essas coisas da cabeça, coisas do tipo, e se não der certo? E se eu não conseguir vender? E se eu não conseguir faturar o que realmente eu quero faturar? Eu não tinha filhos na época, mas eu conheço pessoas que se preocupam muito porque contribuem com a renda familiar, e como é que vai ser se eu não tiver essa renda? Então, vamos entender aqui que existem passos para a gente deixar esse medo para trás. E a primeira coisa que a gente precisa olhar é que medos que você tem, você que está me assistindo.
Porque, de repente, uma pessoa, né, pode ter o medo de não ter a remuneração no fim do mês para complementar a renda familiar. Uma outra não vai ter para fazer uma viagem. Ou uma outra, o medo é de se expor e ter que voltar atrás, que não deu certo. Um pouquinho de orgulho, né? Uma outra pessoa talvez pense, cara, e se eu tiver que olhar bolinha do olho na bolinha do olho no cliente e ele fizer uma objeção e eu me perder ali? Então, tem vários tipos de medo. E geralmente eles estão muito associados àquilo que é mais importante para a gente, para cada um de nós. E tá tudo certo com isso. Eu mesma tinha uma preocupação bem significativa em de repente ter que voltar atrás e dizer que não deu certo. Porque eu falava muito disso para as pessoas, eu tinha muita clareza do que eu queria. Mas o medo estava ali. Eu pensava muito, poxa, ter que dar um passo atrás não vai ser fácil para mim, né? E eu não sei se é exatamente o mesmo medo que você tem. Então, assim, qual é o seu medo exatamente? Pega uma folha de papel, e aqui já começa uma tarefa. Pega uma folhinha de papel e anota o que que te dá mais medo. É medo de perder essa remuneração, esse salário fixo? É medo de ter que voltar atrás? É medo de não saber vender? É medo de não ter cliente? É medo de ter que se readaptar em termos de estilo de vida porque a remuneração vai ficar diferente? Pensa por aí. E assim que você fizer a sua listinha, e olha, eu vou te dizer, nessa lista coloca desde o medo mais tolo. Não tem é uma lista para você, não é para mim. Então, coloca lá até o medo que você tem da bobagem, que talvez para você acha que não é tão importante, mas lá no fundinho tem um pouquinho daquilo. Coloca tudo no papel. Depois que você colocar todos esses medos, você fizer a sua lista dos seus medos, você vai fazer uma reflexão. E esta reflexão, ela vai estar ligado a isso que você tem de cada um dos medos. E eu quero que você pense o seguinte: qual é o pior cenário que pode ter se esses medos acontecerem, se confirmarem, né? Se você tiver medo de não vender e realmente você não conseguir vender, porque existe o risco, né? É um risco real. Então, o que que pode acontecer? E a segunda pergunta que eu quero que você se faça é: isso é realmente tão ruim assim? O quanto que isso te abala? Então, por que que a gente precisa fazer responder essas duas perguntas nesta lista? Porque por vezes a gente também não tem clareza do quanto de impacto real aquilo pode causar na nossa vida. E eu vou te falar que se para uma pessoa tem um medo que é importante e para ela é importante, pode ser que para uma outra não seja. Então, avalie e olhe realmente os seus medos, por mais que eles possam ser gigantes ou pequeninos. Porque na hora que a gente se faz as perguntas de qual é o pior cenário e se pode ser realmente tão ruim assim, a gente já começa a ter uma visão de que, peraí, eu posso dar passos, eu posso olhar para esses medos sob uma perspectiva diferente. O que eu não posso é parar, porque o medo ele vai ser, neste caso, prejudicial, porque ele tem uma tendência muito forte de te cristalizar, de te paralisar. Então, primeira coisa que você vai fazer depois de se responder essas duas perguntas é pensar o seguinte: espera aí, e se eu pegar o meu objetivo, que é montar a minha empresa, e dividir ele em pequenos passos, passos que sejam alcançáveis. O que que eu poderia dar de pequenos passos em direção a esse meu objetivo, né? Então, um exemplo, faz aí uma listinha de alguns pequenos serviços que você pode começar a prestar para clientes que você não precisa necessariamente sair do seu emprego atual. Começa a exercitar, começa a colocar em ação, faz o trabalho num horário que não é o teu horário principal, do teu CLT. Fale com as pessoas que estão perto de ti para ver se elas te indicam, te recomendam para uma palestra, um treinamento, um processo seletivo, uma análise de currículo. Essas coisas que a gente pode fazer. Isso independe do seu nicho.
Você pode fazer isso para remuneração, para seleção, para desenvolvimento, para benefícios, para clima, para qualquer um desses subsistemas. E aí, você pode pegar e fazer uma meta para você. Ah, eu quero conseguir um cliente a cada 60 dias para uma palestra, por exemplo. Ou um cliente a cada 30 dias para uma pesquisa de clima. E aqui você não precisa pensar naquele cliente que tem alguns milhares de empregados. Você pode pensar naquele cliente que tem 10, que tem 20, que é para você exercitar, para você fazer com que os seus desafios sejam alcançáveis logo de início. Então, você com sua pequena meta vai conseguir estabelecer o seu plano. E aí tem uma coisa muito interessante que também você pode fazer, é pensar no paralelo, se o seu medo for em relação às finanças pessoais, você pode fazer este trabalho com essas pequenas atividades mensais, que você talvez vá trazer mais e mais para a sua realidade do dia a dia. E este dinheiro, ao invés de você gastar, você guarda. Guarda para quê, Suzy? Vamos dizer que você tenha um salário hoje de R$ 10.000. Para você sair do seu emprego e começar a ter um rendimento num negócio, você vai precisar de quanto tempo? Isso vai variar conforme o nicho, tá, gente? Mas pode ser de 3 meses a um ano. Então, você vai pegar o seu salário de R$ 10.000 e você vai calcular quanto é que eu preciso para viver pelo menos 6 meses com esse salário. Então, você pega, vai juntar 6 meses de salário, economiza um pouco do que você já recebe, junta dos pequenos trabalhos que você vai começar a fazer, e assim que você tiver 4, 5, 6 meses de reserva financeira, você pode começar a pensar as coisas sobre um outro nível, porque aí você tem um dinheiro guardado para investir no negócio, para pagar a abertura da empresa, começar a pagar um contador, um mentor para te apoiar nessa caminhada, fazer divulgação, investir em postagens, né? Impulsionar postagens para falar do teu trabalho na tua região. Então, veja que isso tudo é importante. Então, reserve uma grana para te dar esse suporte. Uma outra coisa é reduzir algumas despesas. Abrir um negócio é de um nível de realização pessoal incrível, eu posso afirmar para você. Entretanto, isso vai requerer alguns sacrifícios no início. Eu e Silma fizemos vários logo na abertura da Ímpar. Então, tem aí os seus sacrifícios, faça pequenas economias, que isso vai te ajudar, inclusive, a fazer aquela reserva financeira. E já comece desde o início a separar a conta pessoal da conta profissional, porque muitas pessoas erram no meio do caminho, achando que o que estão faturando no negócio é prolabore. Uma coisa, outra coisa, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Bota aqui embaixo para mim se você pensar que isso pode ser útil e interessante para você. Mas é importante a gente separar essas contas, né, esses dois dinheiros, para que nós possamos ter um negócio saudável. E ó, uma coisa importante que você pode fazer também é ter clareza do impacto que você vai gerar no mundo, de como é que você pensa trabalhar, como é que seria seu primeiro cliente. Vá pensando e projetando isso. E isso vai fazer diferença porque você passa a entender e passa a abrir possibilidades falando sobre isso com as pessoas, né? Porque as pessoas começam a comentar umas com as outras, te dando apoio também. Falando em apoio, você também precisa participar de uma rede de apoio. Aumentar sozinho, empreender sozinho é muito difícil, porque você fica muito solitário, você vai ter dúvida, não vai ter para quem perguntar. Ou você não fica sabendo das coisas importantes daquele nicho. Então, não fique sozinha para empreender. Busque grupos de mentoria, grupos de network, né? Tem até um vídeo sobre network que eu fiz aqui. Eu acho que o segundo ou terceiro vídeo desta série desse ano, agora de 2025, falando só sobre network. Então, se ligue a pessoas que também empreendem.
Se ligue a pessoas que têm os mesmos objetivos. Um dos grupos que você pode fazer parte é o Viva de RH, que é a nossa mentoria para quem quer aprender a montar o seu negócio, estruturar o seu negócio de recursos humanos. Então, é legal ter alguém que está ali com você, sabe? Pegando na tua mão, como o nosso grupo faz, né? Um mentorado, a gente diz que ninguém larga a mão de ninguém. Um mentorado contribui com o outro, apoia o outro, sugere, critica, para que você fique mais forte, que crie casca como empreendedor, né? Então, esteja ali presente. Ah, Suzy, mas eu não vou ter dinheiro para investir nisso. Comece a participar de tudo que for online que você puder e que seja gratuito. Mas não fique parado. Afinal de contas, não é o meu sonho mais, o meu está aqui realizado, é o seu. E alguns sacrifícios você vai precisar fazer. Talvez uma festa a menos para ir, para poder ficar assistindo um evento online, talvez conectar com mais pessoas na sua cidade. E é isso, é muito importante. Além de ter esta rede de apoio, comece a testar a sua ideia mais cedo também. Nós não testamos muito bem, não, eu e Silma. Mas antes de você optar por fazer realmente a transição e encerrar o seu contrato CLT, você pode começar a oferecer sim os seus serviços. Não há nada que lhe proíba de fazer isso. Teve uma pessoa que me procurou uma vez e disse, mas Suzy, se eu estiver trabalhando, eu não posso oferecer serviços. Por que não? Exceto se você tiver algum contrato de exclusividade no seu emprego, que eu acho muito difícil, você pode sim, e está tudo certo. É uma atividade que você está fazendo depois da hora. Não pode comprometer o que você faz no seu emprego. Você tem que cumprir todas as exigências do seu trabalho atual. Então, comece a oferecer o seu serviço, porque além de você reduzir a pressão financeira que você tem por ter medo de deixar o CLT, você começa a ter confiança na sua própria capacidade de gerar clientes, porque você está praticando, né? Então, ofereça o serviço para amigos, para conhecidos, vá fazendo experiências, cobre por elas, não vá fazendo de graça, não. Comece a aprender a vender, mesmo que você venda muito barato. Não é a forma que eu gosto, mas se você se sentir melhor, tá tudo bem. Valide o preço, receba feedback real sobre os serviços que você está oferecendo, sobre o seu desempenho nesses serviços, isso tudo te apoia. E olha, pense sempre em três cenários. O primeiro é o de melhor resultado. O que que acontece com você se a sua empresa decolar muito rápido? Então, pense aí, que cenário é esse? Como é que você enxerga esse cenário? Que variáveis estão ali? E imagine, para eu chegar nesse lugar, o que será que eu trilhei? Que caminho será que eu fiz? Pense também no resultado médio, que é um cenário tipo assim: estou indo devagarzinho, mas estou constantemente crescendo. Como é que é esse cenário? O que que você está pensando aí na sua cabeça para gerar esse negócio sustentável? E pense também, claro, não pode deixar de considerar o pior cenário. E o pior cenário é aquele em que você tem dificuldades. Mas o pior cenário, ainda assim, você pode pensar: beleza, mas se acontecer isso de ruim, um cliente cancelar o contrato, o que que você faria? Né? O que que eu faria se um cliente cancelasse o contrato e fosse o meu único cliente? Iria atrás de outro. Então você começa a pensar e ver que você consegue enxergar os resultados possíveis e mais. Você vai entendendo que esse medo do desconhecido vai perdendo força e você vai tendo na sua cabeça já uma estrutura para o que que eu posso fazer? Que ideias eu posso implementar aqui? Como é que eu saio dessa cilada de estar sem cliente? Você vai pensando em possibilidades e você vê que não é tão difícil assim. E uma outra coisa que é importante é você entender um negócio. Se você está em RH, exceto se você começou agora há 1, 2, 3 anos, mas se você já está naquela trajetória de 10 anos, 12 anos, 15 anos no RH, eu, Suzy, tenho a mais absoluta certeza que você sabe o que você faz, que você tem
tutano, como a gente fala lá no Sul, né? Que você tem condição de compartilhar alguma coisa, tecnicamente falando. Então, você já tem o recurso principal para montar seu negócio. Use isso a seu favor. Além do que, quem está em RH geralmente tem uma habilidade maior para falar com pessoas, para lidar com pessoas, e isso é essencial para a gente poder criar conexão com os clientes, com as pessoas para quem a gente faz as nossas ofertas. Então, comece a falar dessa realidade de RH no LinkedIn, no Instagram, comece a gerar para você os seus seguidores por aquilo que você acredita, por aquilo que você como é que você olha para o negócio de RH? Como é que você olha para aquele subsistema que você é apaixonado? Então, essas coisas vão dando para a gente uma habilidade muito grande. E eu vou te dizer que a minha história prova isso. O medo, ele não precisa ser o fim da ideia, ele não precisa ser o fim do caminho. Ele pode ser um início, ele pode ser só um primeiro desafio, porque essa transição do CLT, ela vai exigir novas habilidades, é um fato. Então, se é um fato, todas as pessoas que saíram do CLT e empreenderam em qualquer nicho, literalmente qualquer nicho, passaram por esse enfrentamento do medo. Não é uma exclusividade sua, mas isso tem jeito de transpor. Então, se você quiser acelerar essa transição, nós temos aqui na Ímpar o Viva de RH, que são duas formas que você pode acessar. Uma, que é um curso que está lá no Hotmart com este nome, Viva de RH, que você acessa e vai fazer ele todo sozinho e monta o seu negócio tranquilamente. Mas, se você quiser acompanhamento, encontros quinzenais, se você quiser saber se você tem o perfil empreendedor ou não, onde é que estão os seus pontos de fragilidade ou não, e quiser conhecer um pouco mais da mentoria e os diversos entregáveis que nós temos na mentoria por um ano, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever, para ter um horário comigo e nós conversarmos abertamente sobre o teu perfil e entendermos quais são teus pontos de fragilidade de verdade e quais são teus pontos fortes. Não deixa de participar, que aqui embaixo tem a solução. Mas se você não quiser mentoria, quiser fazer mais devagar um pouquinho, o curso está lá na Hotmart disponível para você. Procura por Viva de RH. E esta aqui, então, foi a nossa 27ª aula do nosso conteúdo de 50 encontros semanais. E lembre, empreender é sobre correr risco calculado, mas acima de tudo ter coragem para sonhar e para agir. A vida da gente não muda só quando o erro desaparece, ela muda quando a gente decide superar. Então, não deixa de participar das nossas aulas para ir pensando sobre essas coisas. E na próxima quinta-feira nós nos encontramos novamente às 19 horas aqui nesse canal.